Bom dia, boa tarde, boa noite, gente linda. Começando aqui mais um Jesus na Cidade. Eu espero que vocês estejam gostando desse conteúdo e portanto, que esteja edificando a sua vida, que esteja fortalecendo aquilo que você está fazendo, que tenha provocado alguém que queira fazer e que estava na dúvida e viu aqui uma iniciativa que te chamou a atenção ou que foi ao encontro daquilo que estava te incomodando, da questão que você gostaria de incidir. Quero já começar pedindo aqui, se você está nos acompanhando e ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, é importante para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas. E também, se você está gostando, está nos acompanhando, divulgue, mande aí para os seus amigos, para a sua rede de relacionamento, para que cada vez mais pessoas sejam alcançadas com esse conteúdo. O objetivo aqui é mostrar iniciativas da igreja, seja através de denominações, seja através de trabalhos para-eclesiásticos, seja através da iniciativa de uma pessoa que esteja sinalizando a pessoa de Cristo na sociedade, que esteja sendo a manifestação do seu amor e, portanto, causando transformação, seja no âmbito individual ou também de forma coletiva. Então, sem mais delongas, eu quero introduzir aqui o convidado de hoje. É um amigo muito querido, um homônimo, inclusive, então vocês vão ficar durante a entrevista inteira ouvindo Dani para cá, Dani para lá. O nome dele é Daniel Moura, ele é o esposo da Rô. Ele fez questão de mandar aqui, ó, quando você me apresentar, esse é o primeiro predicado que apareça. Ele é pastor na comunidade de fé, na igreja Somos Um, ali na Zona Leste, é principal articulador da rede social Zona Leste e também da rede social do Centro, movimento do qual eu faço parte também. E, importante dizer, está no seu terceiro mandato como conselheiro tutelar. A nossa resenha vai seguir por aí, falando sobre garantia de direitos das crianças, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então eu quero, depois dessa breve apresentação, porque o currículo dele é extenso, ele é psicólogo também, por exemplo, e por aí vai, saudar aqui meu querido amigo Daniel Moura, Dani Moura. Muito obrigado pela generosidade de ter topado participar aqui do Jesus na Cidade. Por favor, dê a sua primeira saudação aqui à turma que está nos assistindo. Prazer enorme, Dani, toda a galera que está aí participando desse momento. Para mim é uma alegria assim, imensa, uma honra fazer parte desse seu projeto, que o tema já é incrível, inspirador, e eu tenho acompanhado, visto a galera que tem passado por aqui. E olha, isso que você está fazendo, de fato, vem despertar os nossos corações. E espero que hoje nós possamos ter um bate-papo muito legal e que as pessoas possam também entender um pouco da nossa história, daquilo que nós começamos a fazer juntos e estamos aí até hoje, graças a Deus. Mas muito obrigado pelo convite. Eu é que agradeço, Dani. Uma alegria muito grande te receber. Você falou um pouquinho da nossa história, eu quero começar por aí. Você é um pastor, é um articulador de rede, é um cara que tem uma história muito grande, uma trajetória em iniciativas, né, de missões urbanas, e chegou ao Conselho Tutelar. Queria que você, de forma resumida aqui, trouxesse para quem está nos assistindo como foi essa trajetória, como é que você teve ali a certeza do seu chamado pastoral e até chegar, né, a esse momento aqui de ter virado um conselheiro tutelar. Cara, é boa essa pergunta, que me faz relembrar o meu período dessa época, que ainda muitas coisas eram incertas, e isso também, até para os meus pastores, trouxe muito problema, né? Justamente por conta dessa dinâmica de rua, de pessoas, de estar ali fazendo algo. E a igreja, ela vem se despertando a cada ano nessas ações, né? E quando no começo eu passei a frequentar a igreja,
eu percebi que quando eu ajudava alguém, eu me sentia melhor. Era como se ali eu me completasse. E eu comecei distribuindo sopa para a galera que estava na rua. Nessa época nem existia a Cracolândia, né? Depois a gente vem se conhecer, começa a caminhar junto. Passei a desenvolver os projetos sociais da igreja, e isso sempre me trouxe muita alegria. Eu curto demais, sabe, Dani? Conhecer a história da vida das pessoas. Eu acho que esse, como psicólogo, é uma das maiores realizações, poder participar daquela história triste, bonita, mas estar ali sendo incluso naquilo, né? E de alguma forma podemos estar ali juntos. E eu trago um lema que é sempre como melhorar a vida das pessoas. Como eu posso, de alguma forma, contribuir com a vida das pessoas. E fazendo todo esse trabalho, começando levando o sopão na rua para as pessoas que estavam ali em situação de rua, indo para o hospital, fazendo capelania hospitalar, cortando cabelo, toda terça-feira lá na Zona Leste da Quera. Isso, é isso que eu ia perguntar. Isso aqui na cidade de São Paulo, na região da Zona Leste, né? Começa essa distribuição de sopa começa no Glicério, Belém, por conta que não havia pessoas. Olha só como nós estamos na cidade. Verdade. E aí eu estou falando em 1999, quando eu começo a fazer o trabalho de rua, e aí não tinha em Itaquera pessoas em situação de rua. O crack não existia ainda, não estava dessa forma que é hoje. E aí nós então conhecemos um projeto que envolvia irmãos de várias igrejas e que eu era líder de jovens, e aí eu sempre falava isso para os jovens, uma hora nós vamos alimentar as pessoas que estão na rua, tal. E o menino ligou e falou: Dani, aquela parada tá de pé? Eu falei: cara, claro. Aí você vê, não tinha nem onde encontrar um projeto, assim, era muito raro, né? E aí ele falou: cara, eu trabalho com um cara que faz, bora, sexta-feira à noite, metrô Belém, a gente se encontrava. E aquilo, cara, me trouxe tanto impacto. Em 1999, um grupo de irmãos da Quadrangular, da Assembleia, né? Então, assim, cara, poxa, é possível, dá para caminharmos juntos, dá para fazermos o bem juntos. E aí nós íamos ali para o Glicério, nós íamos para o Belém, fazíamos essa distribuição, orávamos. Foi a minha primeira experiência de apresentar o plano de salvação, uma pessoa se render a Cristo. Então aquilo ia gerando muita vida, cara. E então, nesse momento, foi quando eu mergulhei nessa questão da ação social. E dali em diante, isso no centro. Aí em Itaquera foi quando nós começamos esse projeto de capelania hospitalar. Depois nós fomos para a Fundação Casa. Depois nós começamos com Amor é Doce nos abrigos, nos asilos. E é nesse momento do Amor é Doce, quando um dia na igreja uma pessoa olhou para mim e falou assim: cara, você tem perfil de conselheiro tutelar. Então aí, a minha identidade já estava na rede social do centro, né, 2010, se eu não me engano, 2011, é quando eu conheço o pastor Daniel, lá na vigília do São Rafael, lá com o pastor Abel. Exato. E aí, do Daniel, né, conheço todas as pessoas ali, com a pastora Neide, da Filadélfia. Eu vou parar na Cracolândia e ela fala assim: você quer conhecer um grupo, você quer fazer o bem? Porque eu saio de Itaquera para ir para Cracolândia movido, cara, na ideia de ajudar, de servir. E aí ela falou assim: nós vamos numa reunião tal dia, você vai vir para você conhecer uma galera. E aí foi na igreja do pastor Abel, lá na Santa Cecília, lembra? Do Largo ali. Lembro. Que aí eu participo da primeira reunião da rede social do centro. Eu já conheci o pastor Daniel, da vigília, mas ali é quando eu vou a primeira vez, eu lembro desse dia até hoje, conheci vocês ali, e dali em diante, então, foi essa conexão, né? E aí, então, nós estamos falando de 2010, quando é 2015 que vem a pessoa, fala isso para mim e fala: cara, você tem um perfil de conselheiro tutelar. Quando eu vou pesquisar, vou conversar com a Rô, e olha, Dani, que interessante, conselheiro tutelar, cara, o que é isso? Olha para você ver o que é a sociedade e o quanto eu entendo isso hoje. Né? Então, assim, até aí eu fui estudar, aí conversar na Rô, falou: meu, é isso mesmo, você tem esse perfil de defensor, de gostar da infância, de promover a infância. E aí mergulhei nesse lugar, né? Graças ao bom Deus, para minha surpresa, a primeira eleição que eu entrei, eu fui o cara mais votado, né? E vou com o desafio de colocar até hoje o meu nome nas eleições, na Secretaria de Direitos Humanos, entra como Pastor Daniel Moura. E quando eu fui com esse nome foi justamente para provocar e mostrar que dá para sermos pessoas espiritualizadas, fazemos a
a nossa devoção e, ao mesmo tempo, servir a todos. Que até, aliás, é uma característica do cristianismo, né, Dani? Sim. Então, no começo, assim, eu fui criticado, na internet a galera, vai levar a Bíblia pro conselho e tal, e aí agora nós terminamos a terceira eleição, tão acirrada e disputada no nosso município, e pela terceira vez eu fui o mais votado da região, graças ao bom Deus. Isso que eu ia E te quando eu perguntar, falo do se mais... continua sendo mais votado até hoje? Continua. Sim. E eu falo isso no sentido de validação, não é Sim? do Ibope. É no sentido de mostrar, porque é um voto, Dani, que ele é muito mais difícil do que o de vereança, de deputado, porque não é obrigatório. Então o cara tem que gostar, o cara tem que ter motivo para sair de casa, ir lá, votar, né? Então nós conseguimos, graças a Deus, criar essa conexão com a população. Só E é a região que eu cresci. Parênteses aqui rapidinho, o desafio da eleição do conselho não é nem convencer a pessoa a votar em você, é convencer a pessoa a votar, porque é um expediente completamente não, estou generalizando aqui, mas em regra desconhecido, né? As pessoas nem sabem que existe a eleição, né, para o conselheiro. Isso mesmo, cara. E aí, nós estamos falando em 2016, quando eu assumo o primeiro mandato, e eu estava pensando hoje, o pastor Daniel Queco estava lá na minha posse, né, e eu preciso falar dele, é um cara que passeia entre nós, e ele estava lá justamente com essa ideia de rede, de parceria, e é o cara que, quando eu fui me candidatar, até me emociona, eu falei com ele sobre isso, e cara, bicho, aquele jeitão, né, bicho, vai embora, tal, conta com a gente. E daí nasce, e Dani, é interessante, porque em 2016 nós estamos falando do ano que a rede social Zona Leste começa também. Então foi justamente essa conexão que vem sobre Itaquera, sobre a minha vida, e nós iniciamos ali também esse projeto que até aí nós estamos só com a rede social do centro, né? Sim, e bacana, porque eu queria só fazer uma ponte aqui, o fato de você ter sido o conselheiro mais votado e continua sendo sucessivamente em 3 eleições, mas na primeira principalmente eu acredito ao fato de você ter tido o exercício do seu ministério se envolvendo com o bairro, com as pessoas, com as questões. Você não teve um voto somente da sua comunidade de fé, somente da sua igreja. Aliás, a época, né, e até hoje eu conheço, não seria suficiente para que você fosse eleito, né? Você acredita isso também? Faz sentido isso que eu estou te falando? Cara, eu acredito totalmente a isso. E todo mundo que me procura para tentar fazer algo na questão social e política, pública, né? A vida pública, sim, eu falo assim, apresente-se já com o currículo de fazer algo, já fazendo algo. Ser político é isso. Então, cara, eu quero ser vereador. Cara, no mínimo varre a calçada da sua rua. No mínimo plante uma árvore no seu bairro. Então, justamente quando, para minha surpresa de falar em ser o primeiro, porque quando eu vou me candidatar, a minha oração era assim: Deus, cara, desculpa a questão da emoção, mas eu oro assim, falo, Deus, eu quero muito ser. O Senhor sabe o quanto eu quero ser conselheiro. Se eu entrar, eu vou arrepiar. Então me ajuda. Se eu não for, não tem problema, porque aí, Dani, eu não tenho noção de quantas pessoas me conhecem no bairro. E aí é justamente isso. Quando começam as eleições, eu vejo a galera falar, pô, é esse menino aí, é aquele cara que vai lá no abrigo, é aquele cara que fez o plantio, é aquele cara que vai na sub, faz os mutirões, e aí também essa galera também abraça e valida, né? Então, eu tenho certeza que essa articulação de rede, esse serviço social cristão também no meu bairro, me habilitou para que as pessoas também, e também acho que a ligação com o bairro também, de estar aí desde os 2 anos de idade, trazer essa referência de despertar a cidadania para um futuro melhor, né? Não vamos sair do nosso bairro, vamos melhorar ele. E então isso foi fundamental, cara. Isso aí foi fundamental. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é o conselho, são as competências do conselho tutelar. E aí eu faço essa pergunta tão abrangente, você vai ter que ser o mais sintético possível, porque eu vejo muito desconhecimento sobre o conselho tutelar. Normalmente, quando as pessoas falam em acionar o conselho, só em situações, né,
extremas, né, pelo menos aparentes ali para a criança, às vezes até de uma forma pejorativa. Quando eu era pequeno, né, havia uma Sim, brincadeira de eu vou chamar o homem do saco, né, para você. Né? isso. Hoje em dia, as pessoas, eu vejo muita gente brincando dessa forma, né? Usando, ao invés de chamar, vou chamar o conselho tutelar para você. E aí, tanto apontando para a criança, mas principalmente, né, apontando para os pais também como uma forma de ameaça, né? A tirar a guarda, a tutela da criança ali, caso não haja uma conduta inadequada. E sim, isso de fato é uma competência do Conselho, mas o Conselho é principalmente um órgão garantidor, né, de direito das crianças. Eu queria que você falasse um pouquinho aqui, de forma resumida, é óbvio, não dá para esgotar esse assunto num bate-papo como esse. Qual é o que é o Conselho, qual é o papel do Conselho Tutelar? Cara, é muito pertinente essa sua pergunta. Primeiro, porque, Dani, na nossa época, brincava que ia chamar o homem do saco. Hoje, quando fala do conselho, a pessoa não está brincando, ela está falando sério. Então fica mais forte ainda essa imagem do conselheiro, que é o cara que vai tirar as crianças da família. Então antes era uma brincadeira. Hoje a professora, né, os pais falam de uma forma ameaçadora, porque é quando perde o controle da criança, da educação, que vai utilizar esse termo. E dentro o conselho ele é criado justamente com a criação e aprovação do Estatuto da Criança e Adolescente, que eu quero dizer aqui e reforçar que é um dos melhores estatutos do mundo. É um dos mais completos, tem muito a melhorar, mas mundialmente falando, a dificuldade dele é a aplicação. Mas em si, ele tem um olhar completo e íntegro para a proteção da criança. Se nós seguirmos o que está ali no Estatuto, a criança consegue crescer bem, emocionalmente, saudável, com todo o conhecimento que ela precisa ter, principalmente na primeira infância. E aí o próprio Estatuto ele vai estabelecer a criação do Conselho Tutelar. Dani, aonde entra a confusão? Você lembra na sua época e na minha que havia o juizado de menores. Então, o que era a parada do juizado? Dava 6 horas da tarde, a criança não poderia estar na rua sozinha, cara. Principalmente se ela estivesse em bares, em lugares que era proibido a sua permanência. O que esse juizado fazia? Ele saía fiscalizando, ele saía olhando, era um juiz mesmo, e aí ele tinha o poder de pegar essa criança e levar para a FEBEM. Então, olha só, que até aí a ideia era uma instituição de ensino, né? Era uma instituição em que não era do infrator, do jovem infrator. FEBEM, e aí, inclusive, cara, a gente só fala assim, né? Fundação, né? Hoje é Fundação Estadual Casa, do Bem-Estar do menor. Isso, né? É isso mesmo. Então, hoje é Fundação Casa. Casa. Né? Então, e aí, os juízes, até 1990, ele está ali, com essa figura. Quando o Estatuto vem, ele aboliu o juiz de menor. Ele tira tanto a expressão menor como o juiz. Aí entra o conselheiro tutelar. Então, o que as pessoas têm na cabeça? Que o conselheiro, ele substitui o juiz. Logo, ele age como juiz de menor. E no caso, não é nada disso, porque o conselheiro, ele é um zelador do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, a própria Estatuto vai dizer que o conselho tutelar, ele zela pela garantia do direito da criança e do adolescente. Então, ele não faz o direito acontecer, ele zela. Então, primeiro ponto, ele não vai atuar diretamente com a criança, ele vai atuar na defesa do direito das crianças. Então, vamos desmistificar a segunda. Então, a primeira, a ideia do que vai tirar as crianças da família. A segunda, onde tem criança, o conselheiro tutelar deve estar. Esquece. Nós estamos tutelando o direito da criança. Então, eu vou lidar muito mais com o papel, com o juiz, com o promotor, com o defensor, do que em si com a própria criança. Sim. Entende? Então quem vai, e aí por isso que está o sistema de garantia de direito. E dentro do sistema de garantia de direito, nós estamos no eixo da defesa, justamente do direito da criança e adolescente. E o conselheiro tutelar, quando você vai estudar o estatuto, você vai perceber que ele entra numa figura, no lugar de fala com o juiz, com o promotor e com o defensor. Olha a honra da minha atuação, cara. Olha a honra da minha profissão. A gente só não ganha como eles. Mas tem uma atuação de fala, de escuta, de diálogo e de decisão, que é essa hora. Pode falar. Até porque, por estar em campo e conhecendo a situação
aonde ela acontece, a pessoa que tem a maior possibilidade de anamnese do caso são vocês, né, os conselheiros. Perfeito. Então, Perfeito. realmente é justo quando você fala, né, eu não recebo como eles, porque eu até diria, não porque você é meu amigo, que assim, a palavra de maior peso, né, nesse momento é a do conselheiro, com E toda certeza. disposição, né? E E disposição, disposição. isso, Porque uma decisão errada vai comprometer o meu trabalho. com certeza. Então, e aí, Dani, por isso que é fundamental o conselheiro ser da região, conhecer a família, a comunidade, conhecer o Estatuto da Criança e Adolescente, para que ele entenda a sua atuação. Então, é fundamental eu saber da minha atribuição. E lá no próprio Estatuto vai definir o que o conselheiro faz. Então, ele vai zelar pela essa garantia de direito, principalmente requisitando que o direito da criança seja estabelecido e cumprido. Aonde a falta do direito, nós vamos identificar. E, Dani, estudando o Estatuto, nós vamos ver as 3 figuras que mais violam o direito da criança e adolescente. É o próprio Estado, é a família e a sociedade. Então, sempre nós vamos passear por esses 3 agentes violador do direito da criança e adolescente. E aí, como conselheiro, eu identifico esse direito violado, criança está sem vaga na escola. E olha que interessante, Dani. Nós vamos encontrar uma lei em que obriga os pais, e está certo, tá? Em que a criança frequente o ambiente escolar. Mas existem bairros que não têm a vaga na escola. Então, quem está mandando que meu filho frequente a escola não me dá a escola. E aí, como conselheiro tutelar, eu vou tanto exigir que o pai leve essa criança na escola, e o conselheiro tem essa atribuição, de lutar pela política pública que abra mais escolas naquela região. Então, cara, é uma coisa tão linda que eu agradeço a Deus, em que, por exemplo, lá em Itaquera, existe o SPVV, Serviço de Proteção à Vítima de Violência. A criança sofre um abuso, vai lá para o SPVV ser atendido pelo psicólogo, assistente social. Nós tínhamos uma fila de 80 crianças. Olha só, a criança era abusada hoje, ela entrava numa fila de espera, esperando 80 crianças à frente dela que foi abusada ser atendida. Olha a dor e olha o quanto isso ia demorar para se trabalhar. Nós entramos ali, nós lutamos e temos agora o segundo SPVV em Itaquera. E foi uma solicitação do Conselho Tutelar. Então, né, hoje a creche, que aí a prefeitura divulga que as vagas diminuíram, e faz sentido, diminuíram mesmo, a fila era muito maior, mas nós chegávamos a representar o próprio Estado por não ter vaga na creche. E aí o juiz dava multa diária para que a prefeitura pudesse fornecer a vaga para essa criança. E por isso que a prefeitura lutou, Dani, para poder esgotar as vagas da creche para não pagar multa, cara. Que fique claro aí também e que possamos conversar sobre isso. Mas esse é o papel do conselheiro, é justamente defender e fazer acontecer para que o direito da criança seja estabelecido. A criança deixa de ser, né, um objeto para ser um sujeito de direito, né? Opa, boa observação. Então, até 1999, 1989 e 90, sim, a criança ela era vista como o quê? É um ser humano, é adulto, não é? Cara, é só uma criança. Aí o estatuto não, vem definir justamente isso. Que era um sujeito, e sendo um sujeito, nasceu, abriu. Quer dizer, já na barriga, na gestação, já é um sujeito porque tem direito ao pré-natal. Se a mãe não leva, é uma violação de direito. Olha que coisa. Por isso que eu falo que o estatuto é completo. Eu nem sei o nome daquela criança, mas ela já tem um direito garantido. Né? Incrível, então, incrível. E aí o quanto é importante nós conhecermos. E, cara, aí entra a graça de ser um cristão podendo trabalhar dessa forma. De tanto trabalhar essa criança que está tendo o direito violado e desse violador que muitas vezes também foi aquela criança que teve o direito violado. Então, ter o entendimento dessa realidade brasileira, periférica, como eu me defino, suburbano, periférico, conhecendo a história do meu bairro, fica mais fácil de nós, mais gostoso, vamos assim dizer, de trabalhar e termos resultados. Dani, é prerrogativa do Conselho também, você está falando aí sobre violações, né? E eu penso que é onde há uma maior incidência mesmo. Mas a prerrogativa do Conselho também é a prevenção a essa violação. Sim. Você consegue exemplificar aqui
Tem algum case, ou você consegue trazer o exemplo, como que o Conselho trabalha na prevenção a essa violação de direito? Olha, uma das maiores formas que eu utilizo hoje, já faz uns anos, inclusive amanhã mesmo eu estou em uma palestra, é justamente informando tanto os profissionais como os pais, e um meio que eu encontrei de amplificar, seja a rede social e as palestras, falando sobre justamente esses direitos, como nós podemos entender, porque muitas vezes, Dani, vamos entrar aqui no assunto muito polêmico que é a agressão à criança. Então veja que nós temos um mito social que bater em criança deve ser normalizado. Nós vamos entrar aqui numa onda de debate. Isso aqui dá um bom tema aqui para a gente conversar. E aí eu sempre parto do seguinte princípio, falando assim, cara, por exemplo, eu tive um episódio que a escrivã me ligou, falou, Dani, vem aqui, porque a escola, a diretora me ligou e falou, vem aqui, porque tem uma situação muito difícil, e quando eles chamam assim, a minha região, eles são muito politizados, a rede, ela entende bastante, nós temos um bom diálogo. Dani, é uma situação mesmo de conselho, a criança foi agredida e tal. E aí fomos até lá, chegou lá, a criança estava toda marcada as costas, porque a mãe tinha batido nela. Uau. Mas marcado mesmo, assim. E aí eu levei até a delegacia, quando chegou lá, a escrivã viu, ela ficou inconformada. E quando a mãe chegou, conversando com ela, ela queria ainda justificar o ato, principalmente por conta de ser uma questão cultural, social, sobre ela talvez ter apanhado também. Quando estou com raiva, o adulto vai e bate na criança, então a criança entende. Não, eu quebrei a máquina da mamãe, como se justificasse a violência, sabe? Uhum. E aí, conversando com ela, ela tinha batido com um galho de árvore, olha só, ela tinha pego um galho, depenou lá o galho e, era muita marca nas costas da criança. E aí eu fiz a seguinte pergunta para ela, Dani, eu falei assim, você bate em planta? Se você pegar um cachorro e for ali agora, na calçada da delegacia, e ficar chutando um cachorro, isso é normal? Se você pegar um galho de árvore e ficar batendo num cachorro, é normal? Ela falou, não. E por que o seu filho é? E outra coisa, o que você fez com ele, ele teve compreensão do fato? A raiva que você teve melhorou? Resolveu o problema? Né? E aí o olho já lacrimejou, já começou a ter essa compreensão. Porque se você olhar a fundo, a violência em relação à criança, é a criança que sempre vai pagar a conta. Eu dou exemplo disso da vacina do Covid. Pode ter todo tipo de discussão e não é essa a pauta. Mas tendo todo tipo de discussão, os adultos foram lá e tomaram, Dani. Quando chegou a vez das crianças, não, vamos conversar sobre isso. A gente não teria que pensar nem duas vezes, cara. Porque, peraí, é como se fosse alguém que não sabe o que fazer e eu tomo a decisão por ela, mas muitas vezes eu não tenho essa estrutura de decidir por ela. Porque eu também fui uma criança ferida, machucada, abandonada, e eu estou reproduzindo. Então o conselho entra nessa questão também de prevenção, né, de conversar, de dialogar, de aconselhar. No próprio estatuto fala que uma das atribuições é aconselhar. Né? Então, conversar. E uma das minhas bandeiras é justamente trabalhar essa questão da violência. Tanto como psicólogo, sou totalmente apaixonado pela educação positiva, né? Então, assim, em que não é um romance. Entendo que existe ali o limite. Eu entendo que dentro de cada casa, cada família tem o seu grau de correção, Dani. Não estou falando de agressão, mas correção. Corrigir é uma coisa, agredir é outra, né? Então, trabalharmos isso é fundamental. Principalmente, me choca muito quando vem de um cristão. Aí, né, me deixa assim meio confuso, assim, pensar que Cristo jamais faria isso. Cristo promoveu a infância, promoveu a criança. Mas quando alguém me pergunta assim, cara, o que você diria, de repente, na sua experiência, para sermos bons pais? Eu falo assim, curem seus traumas. Curem seus traumas, porque nós somos crianças adultecidas e quando essa criança faz algo que lembra o que eu já passei, o que eu vivi, eu quero arrebentar ela. Na hora eu não lembro que é meu filho. Mas, cara, eu já passei a vida toda querendo provar que eu sou alguém. Vem uma criança e me põe lá embaixo. Ah, não vai ser essa criança que vai me lembrar que eu não sou ninguém. Aí eu vou lá e arrepio, sabe, Dani?
Então, trabalhando isso, e Dani, todas as vezes que os pais chegam lá, eu tenho 2 estratégias, tá? A primeira dela é que às vezes os pais chegam assim com o filho nervoso, doido, que talvez o motivo de estar lá é por causa daquela criança na escola, tal, né? Uhum. E aí eu falo assim, e aí, é essa criança que você veio entregar? Você vai deixar para mim? Você vai me dar? Meu, aí é psicológico isso, é uma estratégia que eu uso. Ela, meu Deus, é minha bênção, imagina! Ou seja, até entrar ali, era a criança que estava dando trabalho. Era o problema. Quando eu falo de tomar, né, aí ela já se desperta. Esse é um. Eu tenho uma outra frase, isso, a outra frase que eu falo assim, pai, mãe, os filhos mais trabalhosos geralmente costumam dar muito orgulho quando adultos. Então, continue investindo, continue trabalhando. E a outra, Dani, que eu falo muito para eles é assim, senhor, senhora, você já foi adolescente. Aí, Dani, todos falam assim, mas eu não fiz isso. Eu falo, tem certeza? Pensa um pouco. Aí já vem o sorrisinho. Aí eu falo assim, você não fez pior? Será que o seu medo é porque você se conhece e sabe que esse ser humaninho veio de você? E ele é uma versão um pouquinho mais atualizada. Então, muitas vezes, é muito mais o medo que está em nós, a dificuldade em lidar com a adolescência, com a infância, a ideia de sempre queremos que tudo seja controlado. O que é uma criança boa, Dani? Uma criança calada, que se comporta em todo o ambiente. Mas isso é infância? Não. Isso não é infância, cara. Você está entendendo? Infância é o espontâneo. Infância é o extravasar, né? Por que temos raiva quando vemos uma criança no shopping, no chão, na igreja, no mercado, fazendo birra? Porque é a criança que está em nós. É a criança que está em nós, cara. Levanta essa criança daí, tira daí, que coisa feia. Mas nós adultos, Dani, nós adultos, quantas birras nós fazemos, cara? Quantas portas de carro que a gente bate? Quantas vezes fechamos a cara? Mas nós podemos, é justificável. Uma criança que não tem nenhum córtex pré-frontal ainda definido. Um adolescente que só com 21 anos vai ter o cérebro fechado. Por isso que o adolescente faz tanta besteira, né? Ele acha que sabe, mas ele nem formou o corpo dele ainda, cara. E aí cabe a nós, adultos, curarmos nossos traumas, para entender, para falar, faz parte. Está passando por um processo de mudança. Aí tem as questões externas, internet, sociedade. Que é aí que eu quero deixar um recado para os papais, para as mamães. Invista tudo na infância. Porque quando você investe na infância, quando ele se torna adolescente, ele pode ir para onde for. Ele tem conexão com os pais. Então, quando a criança perde a conexão com os pais, que fica ruim, Dani? Eu estou refletindo aqui e queria trazer algumas ressonâncias em cima de tudo que você falou agora, né? Voltando para o início da sua fala, né? O pai que chega ali no seu gabinete e você pergunta para ele, né? Essa criança que você vai deixar? E pergunta, aliás, antes até um pouquinho disso, você falou sobre quando, no caso que você contou, né, a mãe que bateu com um galho de árvore nas costas do filho, meu Deus, quando você pergunta para ela se aquilo de fato foi pedagógico, se trouxe a correção que ela desejava, eu lembrei aqui de que o que mais doía em mim numa correção que a minha mãe aplicava era justamente o tempo que ela investia e não gastava, me explicando o porquê que eu ia ficar de castigo, o porquê que eu estava sofrendo, né, aquela reprimenda ali em função do meu comportamento. Eu tive o privilégio de ter nascido e crescido, né, numa família já cristã e aprendendo, né, o que é certo e o que é errado, aí trazendo para o nosso linguajar o que é pecado, o que não é, e portanto quando ela trazia a minha consciência que aquilo que eu estava fazendo estava completamente fora da conduta, do padrão que a Bíblia e o Jesus a quem eu acredito, né, estabeleceu como conduta, era muito pior do que a própria reprimenda, porque né, trazia um constrangimento diante do meu... A dignidade também, né? Exatamente. E também tem a ver com a dignidade também, né? Da criança. Então, a criança, ela tá aprontando. Aí ela, aí daqui a pouco ela recebe o tapa que ela não sabe nem de onde veio. Cara, olha o trauma que isso causa. Ô, Dani, não sabe de onde vem e não sabe o porquê. O porquê. O que eu fiz... É uma punição apenas.
e a criança sequer tem noção do porquê. É muito louco. E olha a mensagem que ela recebe: quando algo te sai fora do controle, bata. Bata, exatamente. Ela vai crescer sendo esse pai e essa mãe. Aí nós vamos ter a geração que com certeza vai falar assim: Dani, mas eu apanhei e tô aqui. E aí eu falo assim: reveja seus traumas. Olha a sua vida como é. Só de você se incomodar. Eu apanhei e tô aqui batendo. Isso! E por isso eu que ele quer que... tô aqui batendo. Então, assim... E aí vou trazer um outro ponto da sua fala, né? Também ninguém dá o que não tem. Essa é a referência desse pai violento. A educação se dá através da correção com o chicote na mão, com o galho de árvore, com tapa no rosto, seja lá o que for. Então é muito bacana você também, como conselheiro, ter essa oportunidade de fazê-lo refletir nessa projeção completamente errada que ele acaba aplicando em função dele ter tido isso como referência também na sua infância, né? É porque nós vamos encontrar dois perfis, né? Então é esse que tem isso como modelo, uma memória de arquivo. Quando meu pai, eu fazia algo, o que meu pai fazia? Isso, então logo eu vou fazer. Ele puxa a memória de arquivo dele e copia aquilo que ele viu. Mas tem esse que quer legalizar a violência. E é esse que vai falar: Dani, ele tem consciência, ele sabe que bater não é bom. Mas por ele, é aquela criança que tomaram a bola dele e logo ninguém pode jogar bola. Olha só como é um perfil já infantilizado desse adulto. Então, eu vou dar um exemplo para você. Existe uma lei municipal que a criança não pode estudar acima de 1,5 km da sua casa. Passando disso, ou tem que ter o transporte, ou ela tem que ir para outra escola. Aí um dia um adulto falou assim para mim: cara, tá reclamando o quê? Antes eu tinha que pegar 5 km para ir para a escola. Então veja bem, se eu sofri, você também tem que sofrer. Você também tem que sofrer, Você tá entendendo? Então, de vez em pensar, poxa, evoluímos, a criança agora tem 1 km, tem transporte para ir para a escola. Então, é a ideia, até que eu faça a reflexão: será que eu quero melhorar? Será que eu quero? Eu acho muito louco essa incapacidade, muitas vezes, e talvez essa fala seja muito genérica, mas de se alegrar com a evolução, com a melhora de condição da próxima geração, e aí isso acaba se aplicando também em todas as suas relações sociais, né? Apóstolo Paulo nos traz, né, na Carta aos Romanos, uma recomendação ali numa lista de condutas, de comportamentos espirituais e morais, mas eu me apego muito a essa, porque chorai com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Se alegrar com os que se alegram. É muito mais, eu vejo muito mais dificuldade na segunda parte dessa sentença. Isso! Boa! Eu também penso assim. Muito mais fácil chorar com quem chora. É muito mais fácil. É muito mais fácil evangelizar um cara que está na Cracolândia com fome do que um milionário na Faria Lima, cara. Exatamente. Olha só. Você está entendendo? Porque é uma situação que me iguala e que, por exemplo, se alegrar porque se alegra. E aí, então, mas isso não é um trauma, Dani? Isso não é um trauma? Veja bem, eu quero tanto o microfone, você ganha o microfone. Eu vou ficar triste, porque é a criança do Dani que não consegue entender. Caramba, é a vez do Beltrão, eu vou lutar, eu vou ter o meu. Então, assim, esses dias eu fui numa escola dar uma palestra, Dani. Cara, você é louco, mano, Deus é bom. Olha só, a escola tem fliperama na hora do intervalo, a escola dá lanche, a escola dá almoço, não existe mais merenda. Não existe. Cara, é uma mistura todos. Imagina você estar na escola, Dani, e ter almoço todo dia, cara. E fliperama, pimbolim. Eu fico olhando e falei: já pensou se na época que eu estudasse fosse assim, cara? O cara que não trabalhou isso, ele vai falar assim: não acho certo. Escola é lugar de estudar. Eu não tive. Né? Olha só. Exatamente. Então o agressor, ele vai agir dessa forma. Então muitas vezes a criança que está nele precisa ser acolhida. Aí onde eu vou chegar agora, tá? Qual é também o maior privilégio nosso? No momento que eu atendo essa família que a mãe bateu, eu não vou trabalhar só a criança, eu vou cuidar da família. Então eu vou pedir que o CRAS, a assistência social, a saúde, a UBS, o CAPS, no trabalho em rede, acompanhe essa mãe. Porque também, Dani, não aceitando essa violência,
O que essa mãe vive, cara? O que essa mãe está passando? Sim. Quantos filhos essa mãe tem? Cadê o pai dessa criança? Por que ela teve que tomar o lugar do pai? Porque isso é uma questão de paternidade, de chegar, de aconselhar, de conversar. E ela tem que fazer tudo. Qual é a mãe que não pira, cara? Com Né? certeza. Porque hoje, você sabe disso, chega numa escola, vai andar na rua, de toda criança que você vê na rua, de 10 crianças, quem vai estar acompanhando essa criança geralmente é uma mãe, é uma mulher. Poucas vezes é o pai. É verdade. Né? O pai chega na escola, a mãe vê a criança de andar, ela fala, aquele ali é meu filho. O pai chega na escola, não sabe nem a sala que o filho estuda, cara. Não sabe nem quem é a professora do filho, tá? Então, socialmente falando, estamos numa sociedade que tudo sobra para as crianças e para as mulheres. E aí, trabalhar também essa questão de rede, de acompanhamento familiar, tem um relatório da assistente social que foi lá, incluiu a mãe no programa social, que agora ela está fazendo um curso, que agora ela está passando por um tratamento psicológico para poder melhorar essa questão com o filho e com ela mesma. Cara, é um privilégio muito grande, muito grande. Então, eu acho que dentro da atribuição, e você vai ver que o último passo é tirar a criança de uma situação de violência. É o último, não é o primeiro. Então, nós vamos utilizar a questão do acolhimento, né? E lembrando, Dani, que jamais a gente chega no lugar que a criança... Porque quando o conselheiro pode agir dessa forma? Quando a criança sofre agressão física e sexual. Somente nessas questões, tá? Jamais nós vamos pegar essa criança e levar para um abrigo diretamente. Nós vamos primeiramente ver a rede dessa família. O artigo 25 do ECA diz isso. Que é tirando do ambiente da violência, verificar os parentes, os padrinhos, pessoas que possam contribuir para essa criança continuar ali inserida na sociedade. Já, pessoas que fazem parte do círculo, né, de convivência, que já tem a vínculo com essa... Porque, assim, uma coisa eu acho que é bem importante ser dita, né? Primeiro, pegando a sua frase, né, o último passo é tirar a criança de uma situação de violência, porque o papel do conselho primeiro é transformar essa situação de violência num lugar saudável para a criança, né? Eu acho que esse é o sucesso máximo da operação, da atuação, aliás, né, do conselho tutelar. Mas outro ponto que eu quero destacar é que muitas vezes, né, o conselho tutelar, e é o que eu quero trazer aqui agora para um viés mais cascudo aqui, né, porque eu vou falar um pouquinho de questão ideológica, é visto como um espaço de aparelhamento político e político partidário, ou de viés identitário mesmo, né? Falando de ideologia. Não quero te colocar numa situação complicada aqui de jeito nenhum, mas eu queria saber de você, de verdade, a minha pergunta para você é se você encontra, né, esse tipo de percepção por parte das pessoas com quem você interage diariamente, e como é que você consegue lidar com isso? Eu te conheço, eu sei que você é um guardião do ECA, né? É óbvio que você tem todo um arcabouço de conhecimento teológico, enquanto psicólogo também, mas tudo isso contribui para que você possa colocar em prática aquilo que é a sua atribuição enquanto conselheiro tutelar. Eu não tenho dúvida que você age dessa forma, mas eu queria saber como é que você lidar com essa questão da percepção, e se sim, existe essa forma de atuação também. Olha, todo conselheiro, ele é um articulador social, ele é um ativista, ele tem uma linha de pensamento sobre uma ideia e uma história, todos. Ele vem de uma igreja, ele vem de um grupo social, de um movimento de moradia, de um movimento, seja qual for ele. Então ele já tem uma ideia, uma definição política, né? O lindo, assim, o bom do conselho é que quando o conselheiro não tem que sobressair o pastor Daniel, o psicólogo Daniel, o político Daniel, mas o guardião do direito da criança e adolescente. E aí, estar nesse lugar
vai fazer com que eu lide com outro conselheiro, e para quem não sabe, cada conselho tem 5 conselheiros, né? Por isso que a ideia do conselho, às vezes a pessoa pensa que o conselho é de aconselhar, não é. É de ter 5 pessoas que sempre vai trabalhar com votações, é o colegiado. Então vamos fazer um conselho e vamos definir as ações, aí 3 contra 2, né? Sempre tem o voto de Minerva. E aí precisa ter muito diálogo esses 5, precisa ter, cara, eu posso nem conversar com você lá fora, no sentido de ideias, mas aqui dentro a gente tem que dialogar bem pela criança, pela família, pelo nosso bairro. E o lugar que eu estou, meu irmão, é uma bênção, graças ao bom Deus. São pessoas super diferentes uma da outra, passeio em todas as esferas, tá? Todas, assim, extremas, mas ali a gente tem harmonia e ali é pela criança. Então, quando senta, quando conversa, e não só que eu tenho um padrinho, vamos assim dizer, que ele está 6º ou 7º mandato, o cara é fera, e o dia que eu sentei lá, e eu sempre tive isso, sabe, Dani, a minha vida toda, andar com mais velhos, ver o mais velho ali, seja um pai, um marido, um pastor, sempre tive isso. E aí o Daniel Queco é essa referência do cara que eu estou sempre ali tentando ouvir, né, me aconselhando, e lá eu tive esse conselheiro que é o Jânio, é um cara que ele ia ser homenageado agora pelo prefeito como o conselheiro de São Paulo com o maior número de mandatos. E o dia que eu pisei lá, ele falou assim, cara, eu tenho uma coisa para te falar, aqui esquece pastor. Na hora já, opa, se foi o termo pastor que me trouxe até aqui, né? E como aí, na hora eu sou um pastor. Peraí, como assim? Aí, cara, como foi bom também nós como cristãos temos humildade, sabe, Dani? Porque às vezes a gente também acha que nós temos a fórmula, mas muitas vezes não estamos sabendo utilizá-la, ou como utilizá-la. Temos um machado, mas muitas vezes estamos batendo sem afiá-lo. E se você tem um machado afiado, 2 batidas derruba uma árvore. Se você tem um machado que não está afiado, você vai se cansar de bater. Olha o que isso resultou para mim, Dani. Ouvindo ele e aprendendo isso, cara, um dia a diretoria de educação do meu bairro me ligou e falou assim, nós queremos que você dê uma palestra para toda a equipe da diretoria de educação de Itaquera. Porque e eles quiseram deixar muito claro que dentro de todos os conselheiros, eles entenderam que você seria a melhor pessoa pelo trabalho e por ser um religioso, e por saber lidar com isso. Na hora eu me surpreendi e ela falou assim, nós estamos tendo muito problema com pessoas que vão no conselho e a pessoa lá dentro quer orar por ela. A pessoa lá dentro diz que ela não precisa ir a um psicólogo, é só ela ter fé em Deus. Olha só, Dani. Quando ela falou isso para mim, ali eu entendi que ouvir aquilo do Jânio lá atrás me ajudou demais, cara. Né? E em 2018 também, 19, eu recebi da subprefeitura um título em que era o dia do funcionário público e eles queriam chamar alguém para dar uma palestra e eles fizeram uma votação. E ali dentro eles escolheram o meu nome, como uma pessoa ao mesmo tempo religiosa, mas que sabe dialogar com todos, está ali presente. E aí a ideia do funcionário público é a ideia do servidor. Quem serve é Cristo, sabe? Então, isso para mim também foi muito digno e eu vi como uma recompensa por eu ser profissional também. Porque é isso que precisa ser ressaltado. Então, a hora que eu vou lá conversar com o promotor, aí eu entro lá, eu lido com ele frente a frente, respeito a posição dele, mas eu sei a minha também, e trato ele com dignidade, mas trato a criança também. Rapidinho, nós tivemos um caso de um adolescente que eles tinham determinado que a criança fosse acolhida, e o caso era meu. E aquilo que você falou, eu estou na ponta, eu ia acolher. Uhum. E eu falei, peraí, não é isso, eu conheço o caso. E aí fui lá conversar com eles, e a gente sentou. E ali, daqui a pouco, falou, não, então vamos fazer o seguinte, não vamos nem acolher, vamos internar na Fundação Casa. Peraí, não funciona assim, a gente vai estar violando o direito. Peraí, como, né? Então, ter essa fala, ter esse lugar de conhecer, de debater, de discutir, de ouvir, aí encontramos uma solução, não foi nenhum nem outro, mas também você não fica numa ideia de tanto fazer tudo que falam, mas ao mesmo tempo também aprender a ouvir e a dialogar. E é isso que vai fazer com que as diferenças caiam, que o bem comum, então quando tem o bem comum é o que nos une, né? Que é a ideia nossa como Cristo. Então, ali no conselho, quando os conselheiros eles conseguem ter o bem comum à criança, o resultado vai ser esse de vencer as diferenças. Saio dali, todo mundo tem sua definição política, sua ideologia, tem que ter, né, no sentido de que é isso que levou eles até aquele lugar.
E aí a gente lida muito bem com isso. Claro que hoje são muito extremos, né, Dani? Hoje a população, a humanidade, o Brasil, ele está muito politizado, vamos dizer assim, e essa ideia que nós estamos vivendo, ela está muito aflorada. Prova disso foi o que eu falei sobre a vacina. Então, né, nós está até voltando a esse assunto de novo, por causa das vagas agora em escolas e creches, que está sendo obrigado a exigir a carteirinha de vacinação, e tem papai e mamãe que diz, não vou vacinar, tudo bem, você não vai vacinar, mas eu vou ter que encaminhar isso ao Ministério Público, porque é uma violação de direito, está lá determinado, e essa vacina entrou na classificação da vigilância sanitária. Então, você tem os seus motivos, mas aí eu faço a pergunta, é interessante seu filho passar por isso? Né? Então, assim, poxa, tudo bem, você tem, eu respeito você, mas ele precisa? E aí mostra o quanto que os filhos sofrem com as decisões dos pais, né? Então, estou usando esse exemplo, mas tantos outros, né, Dani? Então, há um estudo que uma decisão de um pai pode implicar 70 anos daquela criança. O bairro que mora, a profissão que tem. Então, o quanto, mais uma vez, tratarmos nossos traumas, nossos medos, vai resultar em uma condição melhor para os nossos filhos, né? Aliás, não faz parte da nossa pauta aqui, mas aproveitando que você falou sobre vacina, gente, por favor, vacinem-se. Vacinem seus filhos. A gente estamos regredindo, está voltando hanseníase, está voltando paralisia infantil, sarampo, doenças que estavam absolutamente erradicadas. Agora está se desenvolvendo aí uma vacina contra a dengue, e já há um movimento contra o desenvolvimento dessa vacina também, e nós estamos aí, nesse momento, já está se considerando uma epidemia de dengue no Brasil. Então, sabe, esse é o meu posicionamento, respeito quem tem um posicionamento contrário, mas é muito triste a gente ver doenças que estavam literalmente riscadas do mapa voltarem por conta dessa onda anti-vacinação. Dani, deixa eu aproveitar rapidinho esse seu gancho, até para reforçar isso no meu lugar de fala, que são duas coisas, tá? A primeira dela, que entra uma negligência disfarçada de uma ideologia. Vamos lá, vou te explicar por quê. A luta por não tomar essa vacina, por não dar para as crianças, vou ressaltar, viu, que esse adulto que está dizendo para a criança não tomar, ele tomou. Ele tomou muitas vezes, na maioria das vezes ele tomou. Ele parou, ele não deu a vacina do Covid, mas parou de dar as outras vacinas para a criança. Exato. Por isso, então é uma negligência. Eu falo que é uma ideologia, mas por trás dela eu já não queria levar para tomar vacina. É que de verdade a pandemia só reforçou um movimento que já estava em voga. Isso. Aí olha só, Dani, pensa no absurdo de algo que tinha acabado da nossa época, que todos nós tínhamos na sala algum amigo com paralisia infantil. Ou um cara de cadeira de roda, ou um cara que mancava. Cara, isso foi extinto, isso acabou no Brasil. E nós estamos com a possibilidade de voltar. Por quê? Porque esse vírus, ele não morreu, ele existe, só que a vacina que protegeu as crianças. Então, o cara vai no bairro que tem esse vírus, né, não sei definir, não conheço da saúde, mas ele chega em casa, aquela criança que não está vacinada, ela vai ser infectada. Você entende a gravidade? Só trazendo algo que a gente ouviu muito durante a pandemia. Gente, isso é imunidade de rebanho, tá? Todo mundo vacinado, e não optar, né, no caso, pela seleção natural da doença, e a partir daí... Sim, Dani, e outro dado, ninguém tem como negar que depois da vacinação a segunda onda diminuiu. Ninguém tem como negar isso, cara. Ninguém tem como negar. Que as UTIs esvaziaram. Então, né? esse é outro ponto, né? E aí o que acontece? Que a gente vê muitas vezes a pessoa leva lá pra gente. Gente, cuidado com os vídeos, cuidado com as matérias, assista na íntegra, entenda. Na época dos atentados nas escolas, Dani, os pais chegavam lá desesperados. E aí mostravam, aqui, pastor, teve outro atentado. O que era, Dani? Um vídeo de uma explosão num supermercado de anos atrás, que os caras editaram, fizeram legenda e colocaram. Ontem eu recebi um vídeo em que uma mãe estava sendo julgada nos Estados Unidos, e ela pede para ver a filhinha dela, Dani. E aí o policial está com a filhinha dela, assim, até fazendo... Mano, é uma cena linda, é uma cena muito emocionante.
E aí, para surpresa dela, a juíza fala, ó, tá ali, você pode ver, tal. E a mulher se desespera e vê a filha. Fizeram a legenda assim, Dani, ela foi sentenciada à pena de morte, e na hora da sentença, a juíza pediu, falou se ela queria fazer um pedido, ela falou que ela queria ver a filha. Cara, não era nada disso, irmão. Ela estava presa, ela tinha pedido 3 vezes para ser absolvida, ela foi nessa e a filha estava lá esperando ela. Olha, e aí as pessoas divulgando, por isso que eu estou falando aqui, cuidado com o que você ouve, cuidado porque pode ser seu filho. E quando for com seu filho, ninguém vai te ajudar. Exato. É aqui que está a questão, né? Então, Exato. Você pode acreditar no que você quiser, mas ame seu filho e proteja ele. É simples assim. E essa é a minha luta como conselheiro, né? Então, meu amigo, essa tem sido a nossa luta diariamente, né? Evasão escolar, violência sexual. Nós estamos em um país que a cada hora 5 crianças são abusadas. Nós, como igreja, como ser humano, nós precisamos levantar essa bandeira contra o abuso sexual infantil. É uma praga na nossa sociedade. Como conselheiro tutelar, é uma coisa que acontece principalmente em todos os ambientes, em todas as religiões, e aí nós precisamos cada vez mais abrir esse assunto. Papai, mamãe, conversa com seus filhos sobre isso, ensina onde tocar, onde não tocar, faça seu filho fazer uma aula de defesa pessoal. Isso hoje é muito importante, porque isso acontece e a gente acha que é só com o vizinho, Dani. E quando a gente vê, pode estar na nossa casa, né? E os pedófilos são especialistas em, de alguma forma, intimidar a criança. E a criança, e eles são pessoas especialistas em você desconfiar de todo mundo, menos dele. Ele tem um perfil, uma persona diária de se apresentar, cara, que é uma coisa assim, fora de série. E até aí o estrago já está sendo feito. Até por isso vale que uma última informação. Né, a confiança, né? De todo a confiança da criança e de todo o ciclo a rede de proteção que está no entorno dela. A gente está acabando aqui, né? Já estamos bem avançados, mas eu queria, eu já participei de algumas formações e já li bastante sobre essa questão do abuso sexual. E para vocês é um baita desafio, né, lidar com essa temática. E como igreja também é um baita desafio, porque nós também temos que acolher os abusadores, e principalmente aqueles abusadores que se arrependem e que querem, né, consertar as suas vidas. Mas há um dado, e aí eu queria que você ou colaborasse ou derrubasse, que diz que abusadores foram abusados, né? O grande recorte, isso é verdadeiro? Eu queria que você... na minha concepção, ideia, é verdadeiro sim. Até porque, olha só, lembra do cara que para ele é normal bater? Por que é normal bater, Dani? Porque eu apanhei. Isso. Então, olha o perfil do pedófilo. Não vai doer, não. Por quê? Porque já passei por isso. E eu posso falar isso, cara, por conta que eu já fui abusado. Eu já fui abusado sexualmente quando criança. Né? Eu já ouvi Entendeu? isso. Uhum. Então assim, eu levanto, eu tinha, nas minhas eleições, na minha campanha, a eleição passada, a minha bandeira foi, a primeira eleição, Dani, a minha bandeira foi divulgar o que é o Conselho Tutelar, para a sociedade, para os equipamentos públicos. Na segunda foi a evasão escolar. O meu segundo mandato foi visitando escola, trazendo o diretor para o conselho, e o meu terceiro agora é o abuso sexual. Então eu vou amplificar essa fala, normalizar a conversa dos pais com os filhos, pôr o abusador na cadeia, porque hoje existe lei para isso. Antes, olha o absurdo, quando identificado que a criança sofreu violência, nós tirávamos a criança do ambiente. Olha só o absurdo. O cara ficava ali, Dani. Hoje o ECA foi atualizado e nós podemos fazer com que esse cara saia imediatamente daquele lugar, mesmo que ele esteja sob suspeita. Entende? Então a criança, ela já foi machucada, já foi ferida, vai pegar uma fila de 80 pessoas na frente dela para passar no SPVV, e o cara lá, na casa dela. Então hoje isso tem mudado, né? Mas isso é uma questão social, Dani, histórica, assim como as drogas, a violência, acompanha a sociedade. E nós precisamos, porque é uma rede muito forte, e nós não imaginamos isso. Tempo atrás agora aí, foi visto um adolescente, cara, traficando informações de pedofilia. Então assim, é uma coisa, você vê doutor, você vê médico, você vê policial fazendo ações de pedofilia, o cara querendo vomitar enojado com o que ele vê. Por conta, olha só,
Não vamos saber separar as coisas. Estamos falando sobre o crime de pedofilia, cadeia, pode ser perpétua, isso é uma coisa. Vamos falar do persona pedófilo, é o cara que foi abusado. Entendeu? É o cara que foi abusado. Até hoje, eu não encontrei o cara para falar assim, não, eu não fui abusado, não passei por experiência de abandono, nunca aconteceu isso. Porque aí é outro detalhe, Dani, que é o abuso. Uma criança assistir um filme pornográfico é um abuso. Já é um abuso. Você está violentando a infância dela. Você está acabando com quantos homens que são viciados em masturbação e pornografia que quando criança teve acesso a uma revista pornográfica. É verdade. Você está entendendo? Então não é só a questão de ir lá e abusar o cara no sentido sexual e físico, né? Então nós temos lutado com essa bandeira, principalmente hoje como igreja nas pesquisas. Ainda se tem, né, Dani, aquela coisa também da iniciação sexual precoce e expor a criança, né, a um conteúdo pornográfico já é isso, mas era muito comum, né, o pai ter orgulho, né, de ter levado o filho numa casa de meretriz para poder... Isso, né? Você é gentleman, vou te falar, viu, mano? Eu já ia falar por lá no pode lugar falar, lá. não tem problema. Você é o cara da Z, vamos usar o termo intermediário. A diferença da Zona Leste. Isso. Ô, Dani, mas você quer ver uma coisa que eu falo para todo mundo, aconselho meus amigos, tanto como psicólogo como conselheiro? Cara, não deixe seus filhos ver você realizando um ato sexual com sua esposa. Isso é traumatizante. Então, assim, parece besteira. Posso trazer um relato aqui rapidinho? Você sabe que eu sou, né, mantenedor de um SEI, né? O SEI é um SEI de educação infantil. E a região onde nós estamos tem alguns cortiços, tá? E portanto até a própria arquitetura da casa ali é difícil para a família você separar, ter um lugar reservado, né? Um lugar onde você tenha, cara, me fugiu o termo aqui agora, mas enfim, que você possa ter um lugar reservado. Que tenha, né, sua privacidade ali nos seus atos. Esse é o termo, privacidade. Como é que pode ter sumido da minha cabeça? E aí, era muito comum você ver as crianças, né, repetindo os gestos, né, do ato sexual, e aí quando a gente ia entender e conversar com as famílias, depois, e não foi nem por mal, é porque ou tá no mesmo cômodo, ou tem uma cortina, ou um tecido, né, separando ali o espaço da criança e o espaço de intimidade da família, e a criança vai reproduzir ali o gesto com um amiguinho, tira o seu genital para fora ali, porque, né, enfim, realmente... Seja o sexo oral, seja... Exatamente. Então, aí vale lembrar que esse ato na creche não é crime. Quando é de duas crianças, é uma brincadeira sexual. Eu sei que muito pai e mãe ouvindo isso vai falar, nossa, não, é um termo, calma, não quer dizer que a gente apoia, mas é um termo que se usa, porque na cabeça da criança é uma brincadeira. Cara, eu vi papai e mamãe fazer isso, logo, memória de arquivo. Você é um homem, meu pai é homem, eu sou mulher, minha mãe é mulher, deixa eu reproduzir, né? E por isso que os pais devem ter muito cuidado nesse ponto. Isso, o despertamento da brincadeira. Agora, quando a criança é estimulada, Dani, aí é complicado. Sim. Porque é fora de hora, né? Isso gera muitas crises de ansiedade, ela não sabe lidar. Para desenvolver compulsão é muito fácil. Mas nós temos lutado, né, levado essa bandeira para que nós possamos orar pelas nossas crianças, para que a infância seja de fato protegida, para que a criança seja um sujeito de direito, que tenha a sua fala, que tenha ali o seu lugar de honra, como Jesus nos ensinou, né? Então, Jesus colocou ali no meio e falou, tem que ser como ela, de inocência, de pureza, de participação na sociedade. A criança une pessoas, cara, pode perceber. A criança ela tem essa facilidade, esse encanto, né? Essa coisa boa. Acaba ou media conflitos, é incrível. É incrível. Como muitas vezes tem fala também que coloca a gente lá embaixo. Eu falo que criança tem essa arte de mostrar a nossa insignificância, né? Sim. Então, no sentido de muitas vezes, e principalmente as crianças de hoje, são muito rápidas, né? Então, assim, cabe a nós, como sociedade, como igreja, trabalharmos a questão da orfandade, porque a orfandade
ela não é só uma questão em relação aos filhos que nasceram e foram abandonados, mas aquele filho que está dentro da casa e não é assistido. Sim. Aquele filho que, como conselheiro, eu estou andando com ele dentro do meu carro lá do conselho, ele fala, aquele ali é meu pai. Poxa, se é seu pai, vai falar com ele, não, ele não me assumiu. Então, eu falo assim, é um aborto vivo, cara. É um aborto vivo. E aí imagina essa criança, como ela cresce, né? E aí eu quero desafiar as igrejas a estarem nos abrigos, estarem nos SEIs, que é o nosso projeto Amor é Doce, né? Então nós temos hoje uma jovem que tem 22 anos, que nós conhecemos com 15, que ela morava em abrigo, se formou como costureira, cresceu, alugou sua casa, vive sozinha, toca sua vida, é nosso orgulho. O quanto uma pequena influência pode mudar a vida das crianças, né? E a minha oração é que quem assiste isso aqui possa se despertar nessa área. Eu já vou deixar, e aí eu não vou te convidar, vou te convocar para um outro bate-papo aqui. A gente já está com passado de 1 hora aqui na nossa resenha. Sim. Mas eu quero falar com você ainda sobre família acolhedora. Boa. Sobre essa questão que você puxou aqui aí agora, da orfandade de pais vivos. E quero falar também sobre o efeito da institucionalização de uma criança os pais estão aí, óbvio, né? Só foi tirado porque é uma família absolutamente disfuncional e que, portanto, isso ia trazer mais prejuízo para a criança ela continuar nesse ambiente do que institucionalizada, mas é um peso, e aí fazer esse contraponto, né, entre a família acolhedora e uma entidade. Eu quero traçar essa resenha aí para um próximo bate-papo. Pode ser? Bora lá, tem que ser rápido, pra gente não deixar a bola cair, hein? A gente fala demais. Bora. Fechou. É um prazer, Dani, brigadíssimo, cara. Que papo rico, pelo menos na minha opinião. Espero que quem esteja assistindo agora ache a mesma coisa. Espero que você também tenha gostado. E eu peço que você deixe aí as últimas palavras para quem está nos assistindo. Bom, eu quero agradecer mais uma vez por esse convite, por esse momento tão especial. Enquanto eu falava aqui, a minha oração era: Deus, aqueça esses corações, queime esses corações que querem lutar, proteger a infância, que seja um DNA, né? Nós temos identificações, e que Deus desperte pessoas que vão fazer isso, seja na rua, nas instituições, nas famílias. Para quem de nós não temos lembranças da nossa infância, de alguém que nos ajudou, que nos instruiu? Então isso mostra o quanto vale uma pequena ajuda para cada criança. Então que Deus te desperte, que Deus te leve a lugares, seja no órgão público, nas ONGs, na igreja, a fazer algo pela criança e adolescente. Muito obrigado, beijo no coração, e é isso aí. Obrigado, Dani. Eu é que agradeço, meu irmão Daniel Moura, que papo gostoso. Eu espero que você também tenha gostado. E se você gostou, tá aqui até agora, eu peço que você divulgue, que você compartilhe com a sua rede de amigos e de pessoas também que você identifique, que tenha identificação com essa pauta. Peço também que você continue nos seguindo, que você se inscreva no canal. Esse foi mais um Jesus na Cidade, e a minha oração, o meu desejo é que esse conteúdo tenha te abençoado, tenha te edificado, tenha agregado valor à sua caminhada. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio aqui do Jesus na Cidade. Tchau, tchau!